Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Dias e noites, conversa boa, choro e riso que faz lembrar aquela história, aquele olhar. Meu nome é Deise Chiavelli Ballesteiro, depois que eu casei, né? Mas era família Chiavelli. E nós chegamos em Jandira em 1960. E eu me lembro bem que nós viemos para Jandira por causa mais do meu pai, que tinha um sonho de morar num lugar gostoso, longe, porque nós morávamos em Osasco. E ele queria um lugar mais tranquilo, mais calmo, e um sítiozinho, um tipo de um sítio. E foi por isso que ele começou a procurar lugar e encontrou na Vila Ouro Verde, que na época moravam poucas pessoas e era uma família, todo mundo se dava bem, à tarde batia aqueles papinhos, né, com os vizinhos, conhecia todo mundo. E assim foi que nós fomos morar na Vila Ouro Verde, numa esquina que meu pai escolheu a dedo. Tinha uma pedra enorme com coqueiros, do jeito que ele queria. Uma casa boa, só que foi construída com a minha mãe só, porque meu pai na época foi trabalhar em Salvador, na Bahia, com um engenheiro amigo dele. Foi convidado e ficou lá 1 ano e meio ou 2. E nesse meio tempo minha mãe construiu a casa só com pedreiro, ajudando o pedreiro e comprando material e pedindo para os cunhados dela para ajudarem uma mão. Então conseguiu fazer uma casa boa, grande, simples, mas muito aconchegante. E ali eu todo dia de manhã eu andava da Vila Ouro Verde até a estação para tomar o trem, para ir para a escola, que eu estudei em Osasco, no Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, desde pequenininha. Então minha mãe não quis me tirar de lá e eu tinha na época 14 anos quando nós viemos para Jandira. E continuei toda a minha vida em Jandira, tomando esse trem das 6h30 da manhã, caminhava da minha casa até a estação no barro, às vezes no pó, porque a estrada não era asfaltada, e muitas vezes na enchente. Minha mãe saía comigo de casa cedinho, com uma sacolinha onde ela levava meu sapato escolar, colegial, né, que chamavam na época, com a meia e uma toalha para o pé. Quando nós atravessávamos todo o pedacinho da esquina que entrava para a Vila Ouro Verde até a estação, era dentro d'água, com água pelo joelho, muitas vezes. E depois tinha a vendinha do seu João Góes, que ele foi muito bom comigo, ele me esquentava a água para eu lavar meus pés ali, antes de eu tomar o trem. Aí minha mãe enxugava meu pé e eu colocava a meia, o sapato colegial, e tomava o trem e ia para a escola. E voltava a mesma coisa. Quando a água não abaixava, minha mãe ia me esperar. Então foi essa vida, mas que dá muita saudade. E foi muito boa. Não posso reclamar de nada, nada. E aí em Jandira eu me formei. Me formei no ginásio, depois no magistério. E comecei a trabalhar no Temudo Lessa, como professora eventual, né, dando aula quando faltava professor. E depois, mais tarde, já como efetiva. Em 72 eu prestei concurso, ingressei e continuei a minha carreira no Jardim Alvorada, numa escola de emergência que existia lá, e no prédio mesmo do Temudo Lessa, que já era o novo, né, na época. E dali fui parar no Oswaldo Sammartino, a convite da dona Elisa, a diretora, que me convidou para ser coordenador pedagógico, e eu gostava justamente da parte pedagógica, né?
e me dei muito bem. E ali eu aposentei, foi ali que também casei primeiro, conheci o Toninho, passei a chamar Chiavelli Ballesteros, e aí a minha vida continuou assim, só na escola e com a família, criando minhas filhas. E eu tenho muitas saudades, tenho boas recordações, não foram, teve alguns percalços, mas coisa que acontece para todo mundo, mas eu levei numa boa e graças a Deus eu posso dizer que eu sou feliz. E tenho muitas saudades de Jandira, não moro mais lá, mas eu respeito como uma cidade que me acolheu bem, que eu vivi bem e que eu tenho morro de saudades de tudo de lá. Minha mãe é uma coisa à parte, né? Ela foi mãe, assim, no sentido maior da palavra. Não sei explicar até o quanto, né? Mas ela estudou quando a minha filha Adriana foi fazer o prézinho em Osasco. Ela levava a Adriana e aí ela ficou pensando, vou perder tempo aqui esperando a Adriana, eu vou estudar também. Ela já tinha conseguido eliminar matérias pela televisão, pelo Canal 2 que tinha na época, né, na Cultura. Eu ajudava também, ela e minha cunhada. E elas conseguiram ir prestando exame e conseguiram o diploma de ginásio. Aí o que ela fez? Entrou no Misericórdia, porque na época já estava aceitando senhoras, moças casadas, né, porque até então não podia. Aí ela conversou com a irmã, com a superiora, e ela falou que ela podia estudar sim. E ela fez o magistério, saiu de lá como professora, já começou a dar aula no estado, e fez ainda a faculdade de estudos sociais, que na época era de estudos sociais, depois já dividiram entre geografia e história. Ela fez também geografia, fez história, fez mais do que eu no fim, mas estudou mais tempo do que eu. Mas ela, além de estudar, ela cuidava da casa dela, do meu nono, da minha nona e da mãe dela. Aí ela ingressou no magistério do estado, né, como professora, e cuidava dos meus avós e da mãe dela também, que todos eles morreram na mão dela. Ela cuidou até o fim deles. E um tio também solteiro, irmão do meu pai, que também veio no fim morar com ela e ela cuidou dele direitinho. Então, além dela estudar depois de adulta, cuidar da casa, da família, ela sempre falava, eu plantei árvores, eu fiz tudo isso e escrevi um livro da história da terra dela e tive filhos, então eu estou feliz, ela falava, né, que ela tinha feito tudo que uma pessoa espera da vida, né? E ela sempre foi muito solícita com tudo todos que precisavam dela, desde os parentes do interior que tinham que vir para São Paulo fazer tratamento médico, ela acolhia em casa, ela levava para o médico, ela ia buscar, ela internava, depois quando saía ficava na casa dela. Então foi uma pessoa que eu morro de saudades, né? E acho que eu não sou nem metade dela, porque não fiz ainda nada, nem metade do que ela fez na vida, mas tenho as recordações boas, fomos felizes e ela sempre alegre, sempre feliz, sempre dando conselhos bons. E tenho amigos que têm filhos que foram alunos dela, que até hoje encontro e me falam que tem saudade dos conselhos que ela dava, né? E então tudo isso deixa a gente muito, muito alegre. Eu tenho boas recordações da minha mãe. Ela estudou ela já tinha na época 46 anos, 47, quando ela começou, né, o magistério. E ela foi uma guerreira, uma lutadora, uma pessoa que não dá para esquecer. E tem uma escola em Jandira, não sei se você sabe, né, com o nome dela, que foi uma homenagem muito bonita feita pelo vereador Betinho, né, ele que encabeçou e conseguiu fazer com que a escola tivesse o nome dela. Então a gente fica muito feliz, né? Josefa Pinto Chiavelli, que é o nome dela. Qual a sua melhor lembrança de Jandira?
de Jandira são várias, são tantas, né, que a gente tem na memória, mas eu acho que é aquele tempinho de namoro, quando eu conheci o Toninho, que eu ia para a escola e voltava também. Quando eu ia e quando eu voltava, eu tinha uma tia que morava na avenida ali, Conceição São Martino, em cima, no Sobradinho. E embaixo ela tinha uma loja com a minha mãe, né? Vendiam fitas, armarinhos em geral e papelaria, né? Que na época não tinha nada disso ainda em Jandira. Quando o trem chegava, que eu descia a 1 e pouco da tarde, ao invés de eu ir para minha casa, eu ia para casa da minha tia, porque eu dava aula à noite para curso de adulto. Eu alfabetizei várias pessoas em Jandira que não tiveram oportunidade de estudar, né? E de graça, tanto que eu aposentei ganhando 6 anos de trabalho, que eu trabalhei só 3, sem ganhar nada, sem ter ordenado. Só pontos eu ganhava para acumular mesmo tempo para aposentar mais cedo, né? E foi o que eu consegui. Então eu descia do trem e passava em frente o armazém deles, né? A Casa Progresso, na época que chamava Casa Progresso. E ele ficava na porta esperando eu passar. Então começou assim, aqueles olhares, né? Aquelas nem na época era um namoro tão diferente, né? Que a gente só se olhava, tudo. Então essa é uma das boas recordações. E outra é das enchentes, porque no fim eu me divertia, né? Era uma coisa tão chata que ninguém gostava, mas eu não sei porque eu tenho saudades. Eu acho que eu fui vitoriosa também, porque se fosse outra pessoa, talvez falasse assim: ah, mãe, hoje eu não quero ir para a escola, eu vou ter que passar no meio de água, de enchente. Mas não, eu passava numa boa. Às vezes tinha pessoa que passava com charrete, né, levava a gente, às vezes não. Então é outra boa recordação. Falar a verdade, é uma boa recordação. Nossa, muita coisa. Mudou completamente, né? A feição da cidade, as pessoas, porque na época, em 60, todo mundo se conhecia. E fazíamos festa junina na igreja para ajudar, né, na Nossa Senhora Aparecida. E fazíamos aquela carreata pelas avenidas, todo mundo vestido de caipirinha. Dançávamos a quadrilha, depois tinha a quermesse. Então era uma família mesmo, né, que era unida bastante. E hoje em dia a gente não conhece ninguém, né? Anda pelas ruas ali, é desconhecido, são pessoas boas que eu sei, tenho certeza, né, que moram ali, pessoas boas que ainda continuaram ali, então fincaram raízes ali. Então eu tenho saudades também do povo dela. Sempre foi acolhedor. Eu acho que é saber viver. Eu acho que quem sabe viver, vive bem em qualquer lugar, né? Seja numa cidade grande, numa pequena, que tem problemas de todo tipo, qualquer uma tem, mas a gente tem que saber viver, tem que ser feliz. Eu acho isso. Sendo feliz e sabendo viver, a gente vive bem em qualquer lugar do mundo. Então é a única coisa e o meu agradecimento à Jandira, que nos acolheu, minha família, que é a velha, depois a do Toninho, que também me receberam muito bem, que sempre foram pessoas boas, que cercavam e me ajudaram muito também, que eu trabalhava e tinha as meninas, então eles sempre deram uma mão. Então eu só tenho a agradecer Jandira por tudo. Eu amo Jandira, pode ter certeza.